organizar mais um tutorial. Nessa ocasião nós temos a oportunidade de rever os principais aspectos da estrutura, de entender como organizar o texto, de que maneira trazer um repertório para ele realmente fundamentar a sua discussão, ou seja, é o momento de nós lavarmos a roupa suja e esclarecermos aí onde estão as principais rusgas da construção textual, né? Eu separei para esse primeiro momento de agora uma discussão sobre uberização do trabalho, sobre a qual, inclusive, nós já tivemos uma mega aula e que é um dos tópicos mais importantes dessa sociedade contemporânea pós-apocalipse. Até porque nós estamos vivendo uma reinvenção da estrutura de trabalho a partir dos códigos tecnológicos. E claro, a partir também dos interesses do capital em ampliar as margens de lucro, e isso nem sempre combina com qualidade de vida, com oferta de dignidade, né, com a possibilidade de ser justo para todos. Não é à toa que você deve ter visto por aí sobre greves de entregadores de comida, dos aplicativos como iFood, Rappi, né? Houve uma mobilização muito grande e há essa confusão quase sempre entre ser empreendedor e ser escravo, né? Para ser mais claro, num sistema de escravidão moderna ou de semi-escravidão moderna. E o Estado, que deveria ser o amparo maior na oferta dessa cidadania, dessa dignidade, em vez de oferecer essas ferramentas, reformou as leis trabalhistas e tirou o corpo fora da discussão, né? Então, os trabalhadores que se virem, se sindicalizem, protestem, mobilizem-se, se conseguirem, porque apoio do Estado não existe. Então, é em cima dessa realidade que nós precisamos discutir. Bom, peguei o tema, dei uma olhadinha nos textos de apoio. Texto de apoio, inclusive, é mega importante para definir qual é a linha argumentativa que você vai seguir. Eu sei, meu senhor, que você ignora completamente o texto de apoio, mal lê, vai direto na frase do tema. Tome cuidado, se você construir uma argumentação no seu texto que escapa da direção que os textos de apoio já pré-definiram, sua redação não vai ser bem avaliada, nem no Enem, nem nos concursos, nem nos vestibulares. É preciso que você acompanhe a mesma linha argumentativa que já está predisposta nos textos de apoio, sem copiar, mas discutindo a mesma direção. Tome muito cuidado com isso. Pare de ignorar os textos de apoio, é importante, muito importante. E o segundo aspecto mais relevante desse processo é o recorte. Tome cuidado para você não confundir assunto e tema. Assunto é a discussão mais ampla, mais globalizante. Essa, por exemplo, sobre a qual eu discutia em termos de uberização do trabalho. Você tem várias coisas envolvidas no processo, mas não é para eu discutir tudo isso dentro do meu texto. Eu tenho que me ater às palavras-chave que a frase tema determina para mim. Nessa aqui, por exemplo, que foi o tema, inclusive, que eu enviei quando eu trabalhei esse recorte, há pelo menos 3 ou 4 áreas que eu sou obrigado a expor e dentro da qual eu preciso falar. Então eu tenho aqui a uberização do trabalho, eu tenho que expor alguma coisa sobre essa era tecnológica, sobre precarização e sobre liberdade. Ou seja, é um recorte mais específico dentro de um assunto mais amplo. Se eu resolver tratar do assunto mais amplo e não me ater à especificidade disso aqui, dessa frase tema, acabou para mim, estou fora, não funciona. Você precisa ficar dentro dessa frase. Todos os temas da grande maioria das provas, principalmente de Enem, de vestibulares e da maioria dos concursos também, tem uma frase que define. Com exceção aí de uma
vez ou outra que uma FUVEST da vida resolve não dar frases tema, ou qualquer outra prova que resolve pedir para você depreender tema a partir dos textos de apoio, vez ou outra acontece. Estadual de Minas, a UENG já fez isso, FUVEST já fez, quem mais já fez, hein? ITA adora fazer isso, mas são provas muito específicas, geralmente tem frase tema, e aí é preciso que você se posicione em cima disso, não deixe o recorte para trás, principalmente na introdução do seu texto. E esse tema aqui ainda tem uma cilada extra, um bônus. Olha esse ou. Esse ou te obriga a se posicionar em relação a essa ambivalência aqui, se é mais precarização ou se é mais liberdade. Reforçando que não é necessário que você diga que é só liberdade e não tem precarização, ou que é só precarização e não existe liberdade. Essa visão maniqueísta não é necessária. Você pode dizer, por exemplo, que os trabalhadores enxergam nesse modelo um perfil de liberdade maior em relação, por exemplo, à carga horária, à montagem das rotinas, ao estabelecimento de mais de um contrato de trabalho, por exemplo. Porém, isso quase sempre, você nunca pode generalizar, né? Vem permeado por um processo de precarização. Então você não precisa ser taxativo, né? Ou é isso ou é aquilo. Você pode dizer que até certo ponto é isso, a partir de outro ponto é aquilo, ok? Então, primeiro passo, o segundo passo fundamental, porque o primeiro foi ver a direção dos textos de apoio, não foi, é definir quais são os termos-chave que você vai precisar expor ao longo de todo o texto. Terceiro passo fundamental, estou aqui com a minha prova de redação, com o meu tema, o que eu faço da vida? Começo a escrever, começo a rascunhar, começo a rezar para as ideias virem? Não, você vai planejar. Montar um esqueleto do texto é fundamental, é primordial para essa redação sair bonita. Planeje, monte um esqueleto, monte um cronograma do que vai ser escrito. Do contrário, seu texto sai todo troncho, com pedaços que não se encaixam muitas das vezes, com alguns parágrafos cheios de empolgação e outros vazios de ideias. Organize, planeje. Esse esqueleto é mais importante do que fazer rascunho da redação. Porque nesse esqueleto você tem previsibilidade, chega quais ideias cabem, quais que você sabe explicar. A melhor ideia, inclusive, para o texto, não é aquela genial sobre a qual você ouviu dizer na internet, sei lá onde. É que você sabe explicar, é que você consegue fundamentar, conectar o assunto. Vamos lá? Então, para essa introdução, qual é a primeira coisa que eu trago no meu planejamento e qual vai ser a primeira coisa que eu vou escrever no meu texto? O próprio tema em forma de problema. É sempre necessário problematizar. Não me venha fazendo definições como se o meu corretor fosse uma criatura completamente abestalhada que não conhecesse o tema. Não precisa. Você tem o dever de problematizar. Essa é a natureza dissertativa. Então, contar que problema tem aqui em torno de uberização. O tema já te antecipa um pouco, que provavelmente o problema é porque há precariedade no processo, né? Vai direto nisso, não me enrola, vai direto ao ponto. Ah, mas eu gosto de começar com o campo teórico. 90% das vezes está errado. Entre as redações que eu corrijo, são as que menos conseguem sucesso. Ou seja, a maioria vai por aquele arcabouço teórico de referências históricas, sociológicas, ou seja lá o que for, música, filme, desses modelos fajutos de internet, e não chega no assunto. O que é para ser discutido? Qual é o problema aqui? Qual é o tema? Não desvia do assunto, vá direto ao ponto. O que a gente está falando aqui? Né? Depois disso, você contextualiza.
O contexto pode ser de qualquer natureza, desde que ele seja fácil de explicar, desde que ele seja curto. Tem um contexto maravilhoso de uma música aqui que cabe numa relação com a uberização do trabalho. Tem espaço para explicar isso? Dá para explicar isso em menos de 3 linhas? Não dá, porque eu vou ter que colocar o nome da música, o trecho da música e o que significa. Então não foi a melhor ideia que você teve hoje, desculpe. Use outra. Geralmente as referências históricas costumam ser mais curtas, mais práticas para você encaixar. Repense as suas escolhas. Campo teórico também, trazer pensadores na introdução, funciona? Pode funcionar. Mas e o espaço? Conceitos não são explicáveis tão rapidamente. Vai ocupar um espaço imenso, você vai ter uma introdução de umas 8 linhas e isso compromete o desenvolvimento do texto. Não existe um padrão sobre quantas linhas deve haver, mas a gente sabe que o desenvolvimento não pode ser comprometido. Então é um contexto curto, rápido, só para envolver o problema. Não é um contexto sobre o tema, é um contexto sobre o problema. Quando o problema começa, quem fala desse problema, certo? Tenho visto umas contextualizações bizarras que envolvem o tema de forma ampla e não necessariamente o problema que está em jogo. Esse aqui é o núcleo do seu texto, é a essência da sua discussão. É o ponto a partir do qual tudo se desenvolve. Então tudo tem que estar focado nele, certo? Depois desse contexto, caso o seu posicionamento não tenha aparecido ainda, ele precisa ser reforçado aqui. Às vezes, o candidato consegue, dependendo do assunto principalmente, já se posicionar no momento em que mostra o problema. Pode dar certo. Se não deu certo, se você percebeu que não apareceu, reforça. Numa frase curta, objetiva, mas reforce. E depois, você precisa citar, no encerramento dessa conclusão, quais são os tópicos que você vai abordar ao longo do desenvolvimento. Eu posso fazer isso em forma de frases contextualizadas? Não dificulta a vida, por favor. Vamos facilitar. Mostre o que você vai discutir, não enrola. Quanto mais objetividade você trouxer, maior é a facilidade do corretor entender qual é a sua proposta. Pense que em realidades como da prova do Enem, seu corretor tem cerca de 3, 4 minutos para correção. Não inventa de bordar, não há tempo para essa avaliação. Mas fica mais bonito se eu coloco uma frase que envolve o assunto. Não é concurso de beleza, é Enem. É Enem para avaliar a sua entrada numa faculdade. Você não está entrando para um concurso de poesia. Seja prático. Quanto mais prático você for, maior é a chance de você ser bem avaliado nessa prova. Objetividade, vá direto aos pontos. Eu posso encerrar com uma pergunta para eu ir respondendo? Você não está mais na 4ª série. Esse modelo existiu lá nos anos 90. Estou falando 4ª série porque é lá que os anos 90 foram lá, né? Minha 4ª série, enfim. Isso existiu para a construção do texto, já não rola mais, já não funciona mais, ficou obsoleto. É uma estrutura considerada pobre que não elucida o que de fato você vai discutir. A introdução é o cartão de visitas do texto. Precisa ter tudo que vai ser discutido no desenvolvimento. Ou seja, precisa ter clareza do problema que vai ser desenvolvido, inclusive para serem analisadas as causas, consequências, fatores correlatos. Precisa ter a sua capacidade intertextual, que você já prova que tem, você já tem conhecimento de mundo para sustentar a discussão. Precisa ter a sua habilidade de se posicionar diante do assunto, para que o texto tenha caráter argumentativo, e precisa ter uma previsão do que vai ser discutido no desenvolvimento. Ou seja, com esse parágrafo, com 5, 6 linhas, o corretor já avalia se o seu texto tem potencial de 1000 ou de 100. Então, faça bem feito, seja objetivo, seja claro. Vamos preencher esse esquema para nós sabermos o que escrever sobre uberização do trabalho? O tema problema está muito claro aqui. Vamos dizer que é o próprio processo de uberização do trabalho, né? Vinculado à lógica da precarização. Eu vou colocar aqui uma realidade mais ampla para depois eu me posicionar aqui, só para ficar mais claro como isso ocorre. Vou dizer da uberização
sem haver ainda regulação, a ausência de regulação. Bom, aí veja só, se eu falei de regulação, eu mencionei que o contexto precisa ter a ver com um problema. Então eu não vou contextualizar a uberização em si, vou contextualizar o problema que eu citei, precisa ter casamento aqui. Esse problema da regulação tem a ver com o quê? Com a redução do Estado, né? Aí eu posso dizer redução, por exemplo, do welfare state, quem sabe, né, na minha discussão do Estado de bem-estar social, é um detalhe que eu vivo citando dentro das aulas, a redução do Estado, junto com a queda da CLT, das leis trabalhistas, nos anos 30, que geravam proteção e agora não está gerando mais, com a reforma trabalhista, né? Então, o meu posicionamento vai ser para mais precarização e menos liberdade, já que o meu tema pede um posicionamento claro sobre isso. É um posicionamento, uma coisa ou outra. É interessante citar as duas? Assim, é mais uma coisa do que a outra? Sim, importante que você faça. Que todas as palavras do tema estejam citadas aqui. E se eu quiser fazer um parágrafo de ponto positivo e outro de ponto negativo? Um parágrafo sobre precarização e outro parágrafo sobre liberdade. Você leu ou? Você viu esse ou aqui? É uma coisa ou outra. Não existe texto que exponha ponto positivo, ponto negativo mais. Outra coisa que ficou lá nos meus anos 90, que não entra na lógica da construção textual. Defina um lado, siga esse lado. Ok? Pode ser um esquema mais ponderado, como eu falei, mais para um lado do que para outro, mas você não vai ficar em cima do muro. Não é um texto expositivo, é um texto que define uma direção. Vamos ver áreas de discussão para eu levantar como tópicos. O que eu posso dizer aqui? E se eu quiser recuperar um elemento da introdução, como essa questão do Estado que eu mencionei, no meu desenvolvimento, é válido? Super válido. Só te aconselho a não usar a mesma referência. Se eu for usar alguma questão vinculada, por exemplo, ao Estado, na minha construção de tópico, né, eu não vou citar nada sobre o welfare state. Se eu tiver citado isso na introdução, eu vou buscar outro conceito. Por exemplo, eu posso citar aqui a Constituição Federal, né, para fundamentar, quando eu for fazer o meu parágrafo lá, a perda da condição cidadã, né? Então, não evite trazer o mesmo repertório, você tem que mostrar diversidade, mostrar para o seu corretor que você tem domínio de muitas áreas, você é uma pessoa versada, então traga outro repertório, certo? Além do Estado, o que mais eu posso trazer aqui como ponto, hein? Eu posso mencionar sobre a desigualdade social, será que é um ponto importante? Aí o que eu tenho que pensar? Se eu colocar desigualdade social, eu tenho condição de sustentar? Talvez eu tenha, né? Sempre faça esse raciocínio. Eu tenho uma referência teórica para colocar, porque eu vejo muita gente que descobre uma ideia, nossa, vou citar isso, mas eu não tenho repertório. Então, não adianta. Talvez você tenha visto o repertório na aula, cata na aula, a aula serve para isso, né? Então, eu vou mencionar aqui sobre a formação, né? Eu vou colocar sobre adequação ao mercado, porque eu consigo mencionar sobre educação, né? Sobre as mudanças tecnológicas, porque eu estou preocupado com citar tecnologia, já que o meu tema fala disso e eu preciso ser obediente ao tema. Veja que na minha escolha de tópicos, um não esbarra no outro. Um trata de política, né, e eu vou dar ênfase na questão da lei, e o outro para a questão de economia e educação. E nesse que eu vou falar de economia e educação, eu não vou mencionar Estado. Tome cuidado para que o assunto de um não esbarre no outro, certo? E obedecendo rigorosamente a isso na hora da escrita. De preferência, uma frase para cada coisa. Fica simples,
fica prático, o corretor chega a dar graças a Deus quando encontra um texto simples assim, porque a avaliação é mais rápida e, obviamente, as competências são atendidas com muito mais precisão. Vamos escrever esse parágrafo para ver como ele ficaria? Então, e evite, né, a cafonice de começar um texto dizendo: a uberização no Brasil é um problema. É óbvio que é um problema. Se não fosse um problema, você não estaria escrevendo sobre, não. Você estaria falando de outro assunto. Até porque não existe tema de redação que não seja um problema. É um problema ou a falta da realidade ou o excesso dela, mas sempre é um problema. Então já conte qual é o problema, como eu falei aqui da ausência de regulação. Então, podemos dizer que o avanço, né, da uberização do trabalho no Brasil, encontra, por exemplo, sérios obstáculos na não regulação. Então eu já falei que é um obstáculo, isso já me sinaliza que não é legal, e eu já mencionei que não existe regulação. E aqui eu preciso já contextualizar. Então eu posso dizer que eu estou ansioso para citar alguma coisa sobre tecnologia, porque a uberização na era tecnológica, eu preciso mencionar. Então posso dizer que, embora, né, esse processo, vejo vocês com problemas quase sempre para retomadas. Mas eu quero puxar a uberização de novo. Embora a uberização seja um marco tecnológico, mas eu já falei de uberização na frase de trás. Mesmo sendo a palavra do tema, a repetição em frases em sequência não é muito bem-vinda. O que eu faço então? Hiperônimos, expressões mais amplas. Esse processo, essa realidade, esse fenômeno, esse contexto. Vale a pena, inclusive, você fazer até uma fichinha com esses termos que eu estou dizendo para você usar na hora de escrever. Útil. Não sei se você faz isso. Eu, pelo menos, na minha formação, fazia muito e acho extremamente útil até hoje ter fichinhas com palavras úteis para o texto. Não necessariamente sinônimos, mas palavras que são úteis. Sinônimos nem sempre são úteis. Desviam. Para a uberização, por exemplo, não tem um sinônimo. Não tem. Qualquer palavra que você colocar no lugar de uberização como sinônimo, você sai do conceito. Não pode. Então, termos mais generalistas, os hiperônimos, funcionam muito melhor. Então, posso dizer que, embora esse processo seja um expoente do avanço tecnológico, né? Do século XXI, viu que eu não me preocupei exatamente com a sequência, em citar os termos todos juntinhos. Não preciso colocar o avanço da uberização na era tecnológica, tudo de uma vez. Eu posso desmembrar, não tem problema nenhum. Então, embora esse processo seja um expoente do avanço tecnológico do século XXI, a redução. Eu estou preocupado com o welfare state, se eu vou conseguir espaço para explicar. Consigo? Acho que eu consigo, não é? Então, a redução do controle do Estado. Estado, quando diz respeito ao governo, é sempre com letra maiúscula. Então, a redução do controle do Estado sobre o trabalho. Não sei trabalho, não. Sobre o trabalho com a reforma trabalhista. Então, embora esse processo seja um expoente do avanço tecnológico no século XXI, a redução do controle do Estado sobre o trabalho com a reforma trabalhista e é porque eu tenho um A aqui, artigo, né? E o
encolhimento da CLT. Coloquei uma sigla, preciso explicar o que é? Preciso. Né? Eu posso colocar entre parênteses, posso colocar entre travessões, entre vírgulas, tanto faz. Consolidação das leis. Você também falei de pensar a palavra, escreveu? Das leis trabalhistas. Então, consolidação das leis trabalhistas de 1941. É 41, não é? Estou na dúvida. Põe no século XX. Põe nos anos 30. Claro que tenho quase certeza que é de 41. Pelo menos ficou na minha cabeça que é de 41. Encolhimento da CLT de 41. A redução do controle do Estado sobre o trabalho com a reforma trabalhista, o encolhimento da CLT de 41. Ameaça. A dignidade do cidadão. Vamos ver brasileiro aqui? Não. A dignidade do cidadão brasileiro. À frente a um processo inovador, e ainda o que eu posso dizer? Deixa eu ver uma frase longa, hein? Não gosto não é bom não. Gera confusão, quase sempre há erros de pontuação nisso, mas vejamos, embora esse processo seja um expoente do avanço tecnológico no século XXI, a redução do controle do Estado sobre o trabalho, com a reforma trabalhista e o encolhimento da CLT, consolidação das leis trabalhistas, isso aqui não tem jeito, viu? Sei que você vai me falar de repetição, mas são expressões, são termos. Reforma trabalhista não tem outro nome, trabalhista ali é a definição da CLT. Então, ameaça a dignidade do cidadão brasileiro frente a um processo inovador e ainda, como eu citei aqui, puxar a palavra da primeira frase, desregulado. Então, assim, vamos ao meu posicionamento. Assim, tá vendo? Eu nem expliquei muita coisa. Coloquei ali CLT, contei a data, só falei que tem uma reforma trabalhista que encolhe as leis e mais nada, não precisa avançar muito na explicação. Mas eu queria citar outro conceito, demandava mais explicação, eu tinha que citar que é um conceito lá do New Deal, sobre um Estado que apoia as pessoas e tal, não foi. Talvez eu possa aproveitar aqui embaixo, se eu não usei aqui. Não vou usar CLT mais, porque eu já queimei o assunto, né? Assim, o cenário é de progressiva precarização, mesmo que evite repetir conectivos. Usei o embora lá atrás, que é uma concessiva, então aqui eu já não uso mais o embora, eu usei o mesmo que. Evite. Se você não sabe como evitar repetir conectivos, me peça uma tabelinha de conectivos que eu ajudo você. Então, assim, o cenário de progressiva precarização, mesmo que muitas das vezes esses modalizadores são importantes, amenizam o peso da informação, isso é bom. Então, mesmo que muitas das vezes veja-se, tem um que ali atrás, que aqui atrás,
pronome tem que ficar antes, né? Mesmo que muitas das vezes se veja essa relação, correlação, né? Desse processo inovador. Essa relação como libertadora. Libertador. Agora vamos aos nossos tópicos. Uma frasezinha para os tópicos. Tá vendo? Separei uma frase para cada coisa. Na primeira veio o tema já problematizado. Na segunda, o contexto em que ele se insere. Na verdade, eu tenho 3 contextos dentro de um, né? Que eu citei o avanço tecnológico no século XXI, embora não tenha dado muitas referências, reforma trabalhista e encolhimento da CLT. Depois, uma frase para me posicionar, né? Trouxe inclusive os 2 vieses do tema, precarização e liberdade aqui. E agora uma frase para trazer os tópicos. Posso dizer, dito isso, é urgente que se, palavra atrativa, pronome antes, que se analise a ação do Estado sobre esse fenômeno, outro hiperônimo, tá vendo? E a adequação ao mercado, né? Pronto. Espero não ter escrito um monstro de introdução. Então, feita a minha introdução, vamos esquematizar o nosso desenvolvimento para ver como vai ficar.